Chegou a hora de falar minhas primeiras impressões depois de um mês de uso do Bigme, que é um leitor digital diferente do que a gente já teve aqui no Brasil, porque esse aqui tem um sistema Android, então a gente consegue instalar vários aplicativos disponíveis na Play Store. Desde que eu comecei a usar aplicativos de leitura como a Biblion, o Everand, o Esquilo, agora o Mac Livros, eu sempre quis uma forma de poder ler esses livros dessas bibliotecas digitais em um leitor digital com a tecnologia do Kindle, porque não dava para enviar esses livros para o Kindle, até porque o Kindle é uma plataforma fechada da Amazon e lá eles têm todo o ecossistema Amazon, né? E eu sempre fiquei pensando, cara, como é que pode não lançarem? Na verdade, já até existe há um tempo, mas a gente não tinha acesso aqui no Brasil e agora estou com ele, o meu sonho, que é um leitor digital que eu posso instalar esses aplicativos. Quem me enviou esse daqui foi a própria marca, a Bigme entrou em contato e me enviou o Bigme B6. E eu fiquei muito feliz porque eu já estava namorando algumas opções, tanto da Bigme como de outras marcas. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse e-mail, porque eu tava, analisando o que eu ia testar e tal. E eu fiquei feliz de ter a oportunidade de receber esse aqui. Este daqui é um dos mais simples da Bigme. Na verdade, tem outros mais simples, mas esse aqui é meio que a porta de entrada, tá? Tem outros mais evoluídos, digamos assim. Tem um tablet com uma caneta. Tem alguns modelos um pouco mais robustos, mas esse aqui já foi o ideal para eu poder testar. Recebi ele em junho e desde então eu fui testando tudo. Instalei os meus aplicativos favoritos. Eu vou mostrar para vocês certinho como cada um dos aplicativos, como ele abre, como é a questão da leitura, mas eu instalei a Biblion, Mac Livros, Esquilo, o Kindle, porque já vem instalado, na verdade, o Kindle, eu vou contar para vocês, o Everand, e foram esses que eu instalei. É um leitor digital que dá para instalar, inclusive, outros tipos de aplicativos, tipo até o próprio YouTube dá para instalar, porque a gente consegue ver vídeo aqui. Não é uma tecnologia igual o celular ou o tablet, né, gente? Porque é uma tela com e-ink. Esse aqui é a versão colorida. Tem uma curva de aprendizagem bem diferente, gente, porque quando a gente compra um Kindle ou o Kobo, porque eu já tive o Kobo há mais de 10 anos, depois eu fui pro Kindle, tive uns 2 ou 3 modelos de Kindle e agora eu usei o Bigme. O Kobo e o Kindle, por ser uma plataforma fechada, a curva de aprendizagem e de como usar esses aplicativos é super rápida. Você faz o login e os livros já estão lá. Você só tem que comprar ou assinar o Kindle Unlimited, pegar emprestado e tal. É muito rápido. Na questão do Bigme, como é um leitor digital que tem um sistema do Android e você vai instalando os aplicativos, cada aplicativo você vai ter que configurar, você vai ter que fazer o seu login, você vai ter que botar certinho como você quer o seu e-reader. Então, isso custou um pouquinho mais para mim, a minha curva de aprendizagem, saber para que serve, tem vários tipos de configuração, foi o que mais custou, mas agora eu já tô super habituada, já li vários livros aqui. E para ser sincera, enquanto eu estava testando nesse último mês o Bigme, eu nem usei o Kindle para nenhuma leitura específica, eu só li aqui e os livros físicos. E foi uma experiência muito boa. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona por dentro, como eu organizei ele aqui, os aplicativos que eu mais usei. Vou fazer uma análise como leitora, não é uma análise técnica nem nada do tipo, é a minha experiência, eu vou mostrar para vocês, eu já gravei na verdade. E aí eu conto como ele funciona. Hoje ele está disponível no Mercado Livre, porque ainda a venda é internacional. Então a Bigme tem uma loja no Mercado Livre que faz a entrega aqui no Brasil. Vou deixar todos os links aqui embaixo. Como eu disse, foi um leitor que eu recebi, só que eu não tenho qualquer problema em falar pro que funcionou ou não, para quem eu recomendo ou não o Bigme, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como ele funciona por dentro. O meu Bigme já veio com uma capinha, é uma capinha bem rosinha, assim, que não aparece muito nessa luz, mas ele já vem com essa capinha. É uma capinha que não protege em volta, tá? Ela protege a frente e as costas. Ela é tipo um corinho assim meio emborrachado, não sei dizer para vocês. Ela, como eu disse, ela já veio e é uma capinha magnética, né? Então você não precisa ficar encaixando o aparelho, ela simplesmente cola aqui, você pode ler com ela normalmente, assim. Às vezes eu tiro, às vezes não, mas enfim. Essa aqui é a capinha, ela até gruda, ó. Como ela é magnética, ela gruda aqui atrás, tá? Eu vou tirar ela para poder
falar só sobre o Big Me aqui para vocês. Essa aqui é a tela de descanso dele, já vem com essa tela. Eu resolvi que eu não pretendia trocar, não troquei. Pra mim, acho bonitinho esse ursinho aqui. Fomos interrompidos pelo Tibis. Ele vem já com esses atalhos aqui, tá, gente? Que tem algumas funções, mas eu só uso essa daqui porque é a que leva para as páginas de aplicativo ali, para home e tal. Então é a única que eu uso. No começo eu me peguei, estranhei bastante, tá? No começo, porque eu ficava esbarrando aqui. Então agora isso não acontece mais, mas é uma coisa que no começo é estranho, tá? Quando eu recebi o Big Me, ele não estava carregado. Até achei que não estava funcionando. Mas daí eu coloquei na bateria, carregou para eu poder usar. Ele vem com esse cabo, tá? Só que como é o mesmo cabo que eu uso para carregar o iPad, então eu já uso o mesmo cabo e a fonte do iPad carrega super rapidinho. Aqui, o botão dele de liga e desliga é em cima, o que é ótimo, porque às vezes no meu Kindle é embaixo, então eu fico esbarrando o tempo todo enquanto eu tô lendo. Aqui a gente tem alto-falante, tá? Sim, sai som dele. Aqui é onde bota o cabo, aqui é uma entrada de cartão de memória. Atrás ele veio com esse adesivo que eu ainda não tirei. Tem algumas especificações aqui, mas enfim, eu não vou falar muito tecnicamente sobre ele, eu vou falar sobre uso como leitora, até porque eu não tenho conhecimento técnico sobre aparelhos e nem nada do tipo. Então a minha review, meu relato de experiência vai ser baseada na minha experiência como leitora e meu objetivo com o Big Me, tá? Para ligar é aqui em cima e ele é assim. Essa home aqui eu mudei tudo, tá, gente? Porque como ele já vem com o sistema Android, ele tem vários aplicativos que já vieram com ele. Então, alguns eu excluí, desinstalei, outros eu só fui botando pro lado, assim, ó. Que eu até tenho que me livrar de alguns que estão uma bagunça, mas daí eu finjo que as outras páginas não existem. Deixei aqui na frente apenas os aplicativos que me interessam. Então, eu deixei a Biblion, o Mac Livros, o Esquilo, o Kindle, o Everant e deixei esse tradutor aqui que já veio com o Big Me, mas eu não uso, é só para ficar com o mesmo número de aplicativos aqui. E aqui tem uma barra de pesquisa que eu também não costumo usar. Quando ele chega, ele vem com vários aplicativos diferentes, tive que levar um tempinho para configurar, tá, gente? Não é igual o Kindle que você só faz o login e ele já tá ali e você já começa a usar. Aqui você vai instalar os aplicativos que você quer, como se você tivesse comprado um celular novo, sabe? Então, eu fui instalando cada um deles. Foi tranquilo para fazer o login, inclusive do Mac Livros, tá? Então, foi super tranquilo. O Gov não aconteceu nada. Eu só tive um probleminha agora com a Biblion, porque a Biblion atualizou o aplicativo. Na verdade, eles tiraram o aplicativo anterior e agora teve que baixar um novo aplicativo. E esse novo aplicativo ainda tá meio engasgado, assim, até no celular e tal. Tá com umas coisas estranhas. A usabilidade é estranha ainda. Então, é o que eu tô tendo mais dificuldade, mas é porque atualizou, então eu não tô mais acostumada com esse aplicativo. Mas então eu levei um tempinho para ir configurando e baixando os aplicativos que eu queria, o que eu não queria, ia excluindo e deixei isso aqui limpinho para usar. Então essa é a minha tela de início. O aplicativo que eu mais usei até agora foi o Everant, mas eu vou mostrar para vocês primeiro o Kindle. Por quê? O Kindle já vem instalado no Big Me. Só que vem uma atualização assim super antiga, então quando você abre parece que tá tudo meio capenga, mas você tem que atualizar o aplicativo. O aplicativo do Kindle vai ser igual ao do celular, tá, gente? Não vai ser igual ao aparelho Kindle, mas sim igual ao celular, porque aqui é um aplicativo, não o aparelho, né? Então eu vou abrir aqui para vocês como ele aparece igualzinho do celular. Então a gente tem as capinhas aqui. Esse meu Big Me, gente, como vocês viram, é colorido. Eu não tenho um Kindle Color Soft para poder comparar com vocês, eu só tenho essa primeira experiência. Meu Kindle é super antiguinho, é lá de 2019, um Paperwhite de 2019. Então, assim, eu não tenho o nível de comparação em relação às cores, mas eu tenho a experiência que eu já tive com o Big Me. O que acontece? Nesse momento aqui, o aplicativo do Kindle, quando eu abro, eu deixo numa configuração específica quando eu não estou usando, né? Quando eu quero navegar com ele. Por quê? Cada aplicativo a gente pode configurar como que a gente quer a taxa de atualização ou como que aparece as cores e tal. Então, nesse momento, no Kindle, ele aparece aqui o aplicativo, no Kindle ele tá com a configuração de comic. Por quê? Porque fica com as imagens mais nítidas
e tem uma leve cintilação. Então, ele é um pouquinho mais lento porque ele fica atualizando mais, né? Então, mas para ver com maior nitidez as imagens, enquanto eu não estou na leitura, eu deixo assim. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o livro para vocês. Deixa eu botar na capa para mostrar para vocês. Ó, ele fica assim, ó, super nítida a imagem, gostosinho, só que ele fica tipo brilhando assim, sabe? Ele fica, parece que atualizando, cada um ele fica brilhando. Mas quando eu vou ler, eu prefiro colocar uma configuração customizada que vai deixar essa animação, né, por exemplo, da passagem de páginas mais rápida. Então, porque na hora que eu tô lendo, ai, me dá um negócio demorar, sabe? Então eu vou lá e troco, eu prefiro essa daqui, em que a atualização é mais rápida, mas eu vou sacrificar um pouquinho na nitidez, tanto da fonte quanto das imagens. Só que olha só, quando eu vou atualizar, olha que rápido. Olha, muito rápido. Então eu prefiro essa aqui enquanto eu tô lendo. Mas se a gente voltar lá pro aplicativo, as imagens vão aparecer um pouquinho não é muito legal assim ver. Parece que a gente está vendo num computador super antigo, sabe? Mas é isso, a gente tem que escolher qual que vai ser a melhor configuração para o que a gente quer no momento. E eu não tenho problema de ficar atualizando naquele centro de e-ink. Só que demorei um pouquinho para descobrir que existia aquele centro de e-ink, mas quando eu descobri também foi uma maravilha. Então é assim, vai ter a biblioteca ali, olha como é que aparece, sabe? As imagens. Esse aqui é o para ser mais rápido. Até quando você vai passando, ó, ele vai passando super rápido. Mas as imagens não ficam tão boas. Daí, quando a gente muda para essa aqui, que tem ó, muito melhor, né, nas imagens. Então é isso. Cada aplicativo vai ter essa questão de configurar, mas o Kindle tá aqui. Se você não tiver o Kindle, é fácil de ler aqui e tal, mas como eu já tenho Kindle, eu prefiro, quando eu tenho algum livro que tá ou no Kindle Unlimited ou eu comprei na Amazon, e até que uma das editoras me enviam, eu prefiro ler direto no Kindle, até para economizar a bateria dessa aqui. O aplicativo que eu mais usei foi o Everand. O Everand é um aplicativo também de biblioteca digital. Eu uso bastante ele porque algumas editoras brasileiras colocam lançamentos lá. E eu tenho um bônus, assim, gente, de muitos e muitos e muitos anos, porque conforme vocês foram se inscrevendo, eu ia ganhando, tipo, um mês a mais. Então, eu tenho esse aplicativo de graça, para mim, sei lá, até 2030 e poucos. Então, eu uso bastante o Everand, tá? E, inclusive, os últimos 2 livros que eu li foi Espectros de um Crime e Sociedade de Mentiras. Eu li no Big.me pelo Everand, tá? Vou abrir aqui o livro para vocês para mostrar. O aplicativo em si fica meio ruim, assim. Aqui não tem nenhum spoiler, tá? Porque tá na parte de agradecimentos. O aplicativo é meio esquisito, tá? Aqui, mas faz parte, porque é um aplicativo que geralmente eles são pensados para o celular, então vai ter algum tipo de coisa estranha. O aplicativo do Everand já não é uma mil maravilha, tá? Ele já dá uma capengada tanto no celular quanto no tablet. E tem um cachorro latindo. Mas passa, né? Então, vou voltar lá pro começo para mostrar para vocês no índice, vou para capa. Aqui eu tô com a configuração, eu acho que eu tô com a mesma configuração de leitura ali. Deixa eu dar uma olhadinha qual configuração que eu tô aqui. Eu tô na configuração de vídeo. Deixa eu botar para de leitura. Eu não sei porque que eu mudei de vídeo, eu acho que eu tava testando alguma coisa. Eu coloquei mais rápida. Aqui, ó, a imagem fica meio granulada, né? Só que o que acontece? No Everand, eu achei melhor ler no modo escuro para o contraste ser melhor. Porque o Everand, como eu disse, já não é um aplicativo muito legal, assim, tem várias coisas que poderiam melhorar, né? Mas aqui eu tive um pouquinho mais de trabalho e eu deixei no modo escuro. Vou colocar no modo sépia aqui para você. Não, botar no branco. Assim, aqui no vídeo até parece bom, mas enquanto eu tô lendo, eu não curti muito porque o aplicativo do Everand é meio limitado em questão das próprias fontes e tal. Então aqui eu preferi ler no modo escuro e eu não sou uma pessoa do modo escuro, tá? Mas no Everand eu preferi, deixa eu botar aqui, no modo escuro.
Enfim, li 2 livros no Everand, achei super tranquilo. Em média, a questão da bateria, eu tô usando uma carga para cada livro. Então, quando eu terminei o primeiro livro, eu usei a carga inteira, terminou ali com uns 10%, então eu recarreguei, li mais um livro, recarreguei. Então, a questão do carregamento, eu tô tendo que fazer a cada livro que eu termino e para mim tá de boa, tá? Então, o Everand é assim. Vou abrir o Biblion para vocês. Como eu disse, a Biblion foi atualizada, então o aplicativo, esse novo aplicativo, tá meio esquisito, tá? Então, às vezes ele para, ele trava nessa tela aqui, sei lá, não sei porque eles trocaram também. Aqui eu tô com a configuração de leitura, então vocês podem ver que a imagem tá meio estranha, tá? O que acontece? Aqui tem os 2 livros que eu tô emprestado, né, na Biblion. Como ele tá na configuração de leitura, ele tem um ghost, tá? Quando você prioriza a rapidez, ele vai te deixar tanto o ghost quanto vai sacrificar a nitidez das imagens, tá? Então você vai ter que escolher o que é melhor para você. Porque, por exemplo, aqui ele tá rápido, mas aparece um ghost. Se eu trocar pro que deixa tudo mais bonitinho, né? Ó, tem até umas nuances de tonalidade e tal. Daí ele vai ficando assim, ó. Entendeu? Ele vai atualizando toda hora. Ele fica mais bonito, mas ele fica numa piscaceira, né? Eu vou deixar assim por enquanto para mostrar para vocês. Então aqui no aplicativo como é por dentro. Ó, não, eu vou mudar para o outro, porque eu não aguento essa piscaceira, gente. Só que daí a gente sacrifica um pouco da tonalidade das coisas, né? Então aqui, normal, ó, para pesquisar. Olha, é bem lentinho esse aplicativo da Biblion. Realmente não curti muito. Não sei se, né, se eles vão, o que vai ser. Mas, por exemplo, ó, como a tonalidade do aplicativo é bem clarinha, a gente não tem o contraste quando coloca no mais rápido. Se colocar nesse QCOM, que a gente consegue ver as diferenças no aplicativo. Fica mais parecido com o celular, mas fica, né, piscando assim a cada atualização de página, que é o comum, gente, é o comum para esse tipo de tecnologia que é do leitor digital que tem o e-ink. Então, como eu disse, tem que escolher. O login também super tranquilo para fazer. Gente, eu já estava editando e eu acabei de perceber que eu não mostrei para vocês como é dentro de um livro da Biblion. Então eu vou abrir aqui o Polícia da Memória, que é o livro que eu tô lendo. Ele já tá no modo que eu escolhi de leitura, tá? Tá naquele customizado. Então ele carrega assim o livro e é assim que aparece, tá? Eu gosto da forma como aparece o livro da Biblion, tá? Eu acho que ele tem um bom contraste e a forma de leitura e tal é bem gostosinha de ler, não tenho o que reclamar do leitor da Biblion. Eu só não gosto do aplicativo, tá? Então ele funciona muito bem. Inclusive, eu nunca testei essa parte do som aqui, deixa eu ver. Gente, eu já estava editando e eu acabei de perceber que eu não mostrei para vocês como é dentro de um livro da Biblion. Então eu vou abrir aqui o Polícia da Memória, que é o livro que eu tô lendo. Ele já tá no... Gente, eu já estava editando e eu acabei de perceber que a gente vai mostrar aqui mais. Mac Livros. O Mac Livros é, sem dúvida, o aplicativo mais rápido. Eu tô já na configuração rápida, tá? Mas ele é muito rápido para troca das coisas, pra gente ir mexendo assim, ir no meu perfil, ele vai rapidinho para outra página, abre o livro, ele vai abrir, botar em ler, botar em ler. Aqui ele, né, fica preparando o livro, eu tô lendo o livro da Não Fossem as Sílabas de Sábado, também aqui eu preferi ler no modo escuro. Cada aplicativo tem uma forma de avançar na leitura, daí às vezes eu troco as coisas mais, por exemplo, aqui ele troca assim, ou ele troca clicando, né? Deixa eu voltar lá para onde eu tava, que eu já me perdi. Acho que era o capítulo 11, isso aqui. E ele é, sem dúvida, o mais rápido, gente. O Mac Livros é o mais rápido. Eu fiquei até bastante surpresa, né? Porque todo mundo, vai ter que usar o Gov, não sei o quê. Mas, gente, muito, muito rápido. Foi tanto pro login quanto para tudo. Assim, foi muito rápido. O Mac Livros, para mim, é o melhor aplicativo que se deu melhor no Bigme.
Vou abrir para vocês o esquilo, e para mim o esquilo foi o pior. Não é nem... tá aberto num livro aqui. Não é nem a questão da leitura, mas é que o aplicativo, ele já é meio complicado, tá? O aplicativo no geral, assim, não acho muito intuitivo. Mas enfim, aqui, deixa eu ver qual a configuração que a gente tá aqui. Ele tá no Comic, porque como o contraste também é esquisito, eu deixei no Comic para mostrar para vocês. Mas eu vou abrir aqui tanto o livro, esse aqui é o da Cara Hunter. Ó. Ele também vai demorar, né? Porque tá no... Deixa eu mudar para o meu modo leitura. E daí ele atualiza mais rápido. No esquilo não é de colocar o dedo. Se colocar o dedo, só aparecem as ferramentas. Tem que arrastar, tá? Então, o esquilo é assim. O esquilo é meio esquisito na questão das bordas e tal. Ele já aparece assim no celular, tá? Então, eles poderiam melhorar isso. Então, no Big Me também aparece assim. A questão das bordas é esquisita, fica muito lá em cima, né? Acho que eles poderiam melhorar. E, como eu disse, tem um alto-falante aqui. Então, se você quiser ouvir audiobook, você também pode. Esse aqui é um audiobook que eu tenho no Esquilo. Excertos da entrevista com Bronzo de Ix, na cela onde aguardava a morte. O que levou você a essa abordagem tão particular da história de Muad'Dib? Para um historiador. E daí o volume você controla aqui em cima, tá, gente? Por que não? Enfim, esse é o Esquilo. Não usei muito o Esquilo, porque ele realmente é o mais chatinho, assim. Então, por enquanto, como não tinha livros específicos que eu queria ler para fazer conteúdo, eu não testei muito. Então, cada aplicativo você vai ter que customizar para o seu modo de leitura, principalmente no Century Ink. Aqui em cima, né, o que acontece? Essa barra aqui a gente é puxando aqui em cima, tá? Então, aqui a gente consegue ir no Century Ink. Aqui a gente tem a gestão de processos, que são todos os aplicativos que estão abertos. E daí, de vez em quando, eu vou lá e fecho para não ficar com aplicativos em segundo plano e comendo a minha bateria, né? Então, aqui a gente acessa o Wi-Fi, tem Bluetooth. Isso aqui é a bola flutuante que já vem. Quando a gente abre Quando a gente coloca o Big Me para funcionar, já vem a tal da bola flutuante. Mas odeio essa bola, gente. Eu odeio, que é no iPhone, de vez em quando tem gente que usa também. Teve uma época que teve uma moda. Então, tem vários atalhos nessa bola flutuante. Não gosto. Então, eu desativo. Aqui a gente tem a configuração de luz, iluminação e temperatura. A tela do Big Me, ela é mais escura que o Kindle. Eu já vi falar que é porque os leitores digitais coloridos, eles têm uma tela mais escura. Então eu sinto que eu tenho que iluminar geralmente mais. Aqui eu aumentei um pouquinho para conseguir mostrar no vídeo, tá? Porque no vídeo tava ficando muito escuro com a iluminação que eu tenho aqui. Mas geralmente eu uso a temperatura mais aqui e a iluminação mais aqui. E aqui o que tem? Aqui tem várias configurações que você pode setando configurações e conforme você muda aqui, por exemplo, roupa de cama. Eu posso deixar a roupa de cama para a iluminação ser assim. Então, quando eu mudo, ele volta para a roupa de cama, ele deixa a configuração que eu deixei. Então, se você mudar essas configurações, ele já vai deixar com a tua última mudança. E daí, se você quiser voltar às configurações normais, você coloca em restaurar padrões. Aqui tem outras coisas que vocês podem fazer e configurar. Tudo é configurável, tá, gente? Tudo tem 10 mil configurações diferentes aqui. Outra coisa que pediram para eu dar uma olhadinha é no Drive, tá? Então eu vou abrir aqui um doc. Eu vou abrir direto no doc, porque eu acho que vai ter coisas comprometedoras. Eu abri direto no doc porque senão ia mostrar arquivos muito importantes meu. Isso aqui é um resumo de direito constitucional, tá, gente? Não leve muito em consideração, mas é um arquivo do doc, tá? Esse aqui é doc, não é PDF. E ele é assim, ó. E daí é a mesma coisa, você pode configurar no Century Ink. Eu vou colocar no que atualiza mais rápido, tá? Ó, você pode ler, você pode até editar. Tem um editor aqui para você escrever, mas eu não acho, né, muito interessante. Mas para ler doc, você pode, né, fazer isso. E normal, tá? Vou abrir agora um PDF
do Drive. Vou abrir aqui o meu TCC, que é o mais rápido que eu lembro de PDF que eu posso abrir, né? Então vamos lá, esse aqui é o PDF que eu abri do meu TCC, você consegue abrir normalmente, deixa eu ver como é que dá o zoom. Ó, você consegue dar o zoom e ler o PDF, tá? Diminui bastante. Dá para ler como você quiser. Deixa eu ver a parte que tem imagem. Vamos lá para as imagens. Essa aqui tá no mais rápido, tá? Então, as imagens vão aparecer um pouquinho pontilhadas, mas elas aparecem aqui. Esse aqui é um PDF, é o PDF do meu TCC, tá? Só abrir rapidamente para mostrar para vocês. Enfim, gente, considerações finais. Para mim vale muito a pena porque eu uso muito esses aplicativos, tá, gente? Eu uso muito e para mim é muito ruim ler pelo celular ou ler pelo iPad. Ele é levinho, então eu consegui já ler bastante coisa. Eu leio mais rápido do que se eu tivesse que abrir o iPad, tivesse que ler pelo celular. No celular ia ter 10 mil distrações. Aqui eu teria distrações, tá, gente? Porque ele pergunta o tempo todo se você quer receber notificação e você recebe notificação. É uma questão de escolher o que você vai fazer com o aparelhinho, tá? Então eu tô lendo bastante na Biblion, no Maclivros eu uso bastante eles, né? No Everand também uso bastante. Se fosse para usar o Kindle, só se o meu Kindle tivesse descarregado, tá? Senão eu prefiro usar o Kindle porque eu acho mais prático o sistema do Kindle para o Kindle, tá? Então aqui é só se eu tivesse levado, por exemplo, só ele, só o Big.me, então eu abriria o Kindle e tal aqui para usar. Mas se eu puder escolher, se o outro estiver disponível, eu prefiro usar diretamente o Kindle porque ele já foi feito para isso. Mas para os outros aplicativos, eu prefiro usar o Big.me do que telefone ou iPad. Então, o que eu recomendo? Se você é uma leitora só de Kindle, você só lê Kindle Unlimited, só lê os e-books do Kindle, não sei se vai valer a pena, tá? Não sei, trocar, nem pensar. Só se você for uma leitora dos outros aplicativos, tá, gente? Se for para trocar. Se você está escolhendo comprar, eu acho que dá para levar em consideração, sim. Esse aqui é praticamente a porta de entrada. Tem uma versão desse em preto e branco, tá? É quase a porta de entrada do Big.me para leitor digital. Então tem outros aparelhos que têm mais velocidade, que tem mais opções. Tem um que tem uma canetinha e tal. Esse aqui é realmente a porta de entrada. Se é o primeiro leitor digital de vocês, ou se você já tem intenção, não, eu quero escolher um leitor digital, dá para considerar bastante o Big.me, mas vai depender da forma que você vai usar. Eu gostei muito para a leitura desses aplicativos, acho que vale a pena. Se eu tivesse experimentado, se aqui não fosse meu, eu compraria, tá? Com certeza, porque eu uso muito os outros aplicativos. Eu já tinha esse sonho de ter um leitor digital que eu pudesse instalar outros aplicativos. Eu falo disso há muitos e muitos anos. Ainda é um leitor digital que vai vir de fora do Brasil, mas eles têm uma loja no Mercado Livre e o envio é internacional. Eu estou usando bastante. Desde que ele chegou, gente, eu ainda não usei o Kindle de novo. Até porque eu não tinha nenhum livro lá que eu quisesse ler no momento, né? E eu tava testando ele. Então eu só li livros físicos e livros no Big.me. É isso então, gente. Essas foram as minhas considerações aí usando por cerca de um mês o Big.me B6. Esse é o B6. Vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem mais informações. Como eu disse, as minhas considerações são como leitora, não tenho aqui como avaliar hardware e nem nada do tipo, e sim conforme eu leio. Para mim, é um grande acréscimo para minha vida de leitora e para o meu trabalho também. Gostaria de testar, talvez mais para frente, outros leitores digitais, quem sabe alguns mais avançados e tal, mas para mim, por enquanto, tá valendo super a pena. Vou deixar o link para vocês ali embaixo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Big.me, me deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês.